Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. José Tiago e é com muito prazer que eu trago como a primeira convidada a médica Leliane Martins. Boa noite, doutora Leliane, tudo bem? Boa noite, Thiago. Muito obrigada por Vou seu te chamar de convite. Leliane, tá? Que a gente é muito amigo, À então vontade, do não vou jeito te que chamar de você quiser. doutora, tá? E a gente traz a Leliane com alusão ao mês que a gente está no momento, que é o Outubro Rosa, né? Fala um pouco pra gente do que é Outubro Rosa, apesar de ser alguma coisa que tá muito batida, tem gente que não sabe. Então, fala brevemente o que é Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa é o mês que ele foi criado inicialmente nos Estados Unidos através de uma corrida em que todo mundo se vestiu e escolheu a cor rosa. E a partir dessa corrida que teve nos Estados Unidos, criou-se um movimento para chamar a atenção das mulheres para a prevenção do câncer, entre eles aqueles de maior prevalência. Tanto no Brasil quanto no mundo, a maior prevalência é o câncer de mama, mas também é em alusão à prevenção do câncer de colo uterino também. Ótimo. Leliane, a gente já começou falando do Outubro Rosa, mas a gente tem que te apresentar também, né? Obviamente. É, fala um pouco da tua formação, para onde você foi, e depois eu quero saber por que você veio para Imperatriz. Eu sei que você tem raízes aqui, mas normalmente quem vai para São Paulo às vezes quer ficar em São Paulo, né? Fala um pouco da tua história e depois o motivo que te trouxe para Imperatriz. Certo. Eu sou formada em ginecologia e obstetrícia, fiz ginecologia e obstetrícia em São Luís. Quando eu terminei essa minha primeira residência, eu fui para uma segunda residência por ter me identificado com a área da mastologia. Então, fui para São Paulo, onde eu fiz residência médica na Beneficência Portuguesa. Fiquei lá 2 anos. Amei a vida em São Paulo, a residência, a mastologia. Eu acho que São Paulo, para quem já teve essa experiência, é assim, o melhor local para se morar por causa das oportunidades. Mas acabei voltando para Imperatriz por questões de raízes. Então, voltei e também por duas questões: a família e porque eu queria trazer essa questão do tratamento, queria contribuir com o tratamento de câncer de mama na nossa região. Então, foi por isso que eu voltei. Muito bem, muito bem. É muito bom ter pessoas que vão para fora pegar um conhecimento maior, algo de ponta para cá. É o que eu sempre falo, né? É mais ou menos a minha história. E quando a gente é perguntado do qual o motivo de ter voltado para a Imperatriz, aprender coisas novas, o que é de melhor da medicina do Brasil e trazer para nossa cidade, né? É, quem me acompanha e me conhece sabe que minha área de atuação principal hoje é a cirurgia bariátrica, né? Então, obviamente que a gente vai falar muito sobre isso e um dos motivos que a gente trouxe a Leiliane aqui é para discutir a relação que existe desse momento de Outubro Rosa, né, que é em alusão ao câncer de mama. E, Leiliane, fala para mim qual é a relação da obesidade com o câncer de mama. Certo. Então, vamos lá. O câncer de mama, ele é uma doença multifatorial. Em algumas vezes a gente consegue mostrar para a paciente: olha, você teve um câncer de mama por causa do seu histórico familiar e eu tenho aqui um teste genético e que prova para mim que você tem um erro no seu DNA e esse erro fez com que você tivesse tido um câncer de mama. Só que o que acontece? O câncer de mama é também uma doença multifatorial. Entre vários fatores que a gente já conhece, um deles é a obesidade. Então, a gente entende que a pessoa obesa, ela tem um tecido adiposo em grande quantidade. Esse tecido adiposo, ele tem uma capacidade de aromatizar, que a gente chama, é um termo muito técnico. Então, seria transformar um tipo de hormônio no hormônio estrogênio. E esse hormônio estrogênio, essa exposição que a pessoa obesa tem, ela pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, agora já deixando um pouquinho mais técnico, a mulher que no final, quando ela entra na menopausa, ela está obesa, o fato de ela estar obesa aumenta sim o risco de câncer de mama. Então, quando a paciente vai comigo lá no consultório, eu sempre peço, mesmo que ela ainda não esteja na menopausa, para ela cuidar do peso, porque se ela chegar na menopausa, o fato de ela estar obesa, de ela ser mulher, aumenta, sim, o risco de câncer de mama, entre vários outros fatores. Tá, então você assim, falou pra gente que ter obesidade é um fator de risco, Sim, entre todos, né? Como você falou, é multifatorial, todos. mas é um fator de risco, é um fator de risco importante.
Então, perder peso diminui o risco para câncer de mama. Mas imagina só que uma pessoa fez um tratamento para câncer de mama e ela persiste acima do peso, que acontece muito, tá? Como é que a gente consegue... Qual é a tua orientação? Porque se o fator de risco para ela ter o câncer de mama perdura, quer dizer que ela continua em risco para recidiva, enfim. Tu consegue explicar melhor que o público consiga entender? É assim. Então, a minha paciente, que ela tem câncer de mama, então ela vai passar por um tratamento cirúrgico para tirar aquele câncer em si, e ela vai ser orientada aos hábitos de vida, que inclui evitar cigarro, evitar álcool e controlar o peso. Então, se ela tiver com IMC muito alto, talvez, eventualmente, eu vou mandar ela pro tratamento da obesidade. Se ela tiver apenas um sobrepeso, eu vou encaminhar ela para o acompanhamento nutricional, até porque o próprio tratamento, ele favorece esse aumento do peso. Então, às vezes ela faz quimioterapia, usa o corticoide, isso faz ela aumentar o peso também. Então, o tratamento, o acompanhamento com a nutricionista, ele é fundamental. Se ela for obesa, além do tratamento mais urgente que vai expô-la ao risco de vida, que é o câncer de mama, depois dessa parte a gente pode sim considerar até um tratamento de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, porque se eu reduzo a obesidade, é um dos fatores de risco que eu também estou usando, que eu também posso usar. Além disso, ela vai usar as medicações que são inibidores de aromatase, que faz justamente ele impede que o tecido adiposo aumente os níveis de estrogênio, e além de tratamentos com medicações. Então, são várias coisas que a gente faz para que diminua o máximo possível esse risco dela. Leiliane, todos os dias a gente faz cirurgias que não só cirurgias bariátricas, né? Então, muitas vezes são cirurgias de outras patologias em pacientes obesos. E a gente sabe que a obesidade interfere diretamente no resultado de qualquer cirurgia. Seja ela estética ou não, aumenta o risco de infecção, o risco de deiscência. Deiscência é abrir os pontos, né? Para quem não é médico, não é da área da saúde. Mas a gente percebe que existe uma diferença de resultado. Quando a gente fala da tua área, existe essa diferença? Eu sei que existe, mas o público não sabe. Então é óbvio que eu deixei essa pergunta para você explicar com mais detalhes como pode influenciar o peso, qual a diferença entre quem tem um peso dentro do que a gente considera normal e quem está acima do peso. Qual a diferença de resultado cirúrgico? Então, eu tenho algumas pacientes que estão acima do peso. Então, quando eu fui operar, eu já falo para ela, olha, a senhora tem o câncer de mama, a senhora tem a sua idade e a senhora tem a obesidade. A senhora tem aí pelo menos três fatores para trombose. Então, eu tenho que deixar bem claro para ela, sempre deixo claro que é um dos fatores de risco para trombose, para complicações de pós-operatório, para a ferida operatória dela, tem o risco de abrir, de fazer infecção. Então, a obesidade, ela vai complicar, aumentar os meus riscos. Inclusive, eu sempre deixo isso muito claro para ela, para que ela já tome bastante esse cuidado, né? Aumente os cuidados durante o tratamento dela. E quando, assim, a gente fala de reconstrução mamária, por exemplo, então, às vezes, eu sempre quero reconstruir. Então, se eu não posso fazer uma reconstrução com retalho local, se ela é uma candidata a colocar uma prótese, eu fico um pouco menos encorajada para colocar uma prótese numa obesa, porque eu tenho mais exposição de prótese, então eu perco mais a reconstrução. Então, a obesidade, ela influencia sim no meu manejo, na escolha da minha técnica cirúrgica, além de acrescentar muito risco para a mulher. Tá, só um adendo, né? A doutora Leiliane não é cirurgiã plástica, tá? Mas na formação de muitos mastologistas, principalmente mastologista que se formou em grandes centros, como a Leiliane, eles aprendem a fazer reconstruções de mama, né? E muitas vezes essas reconstruções envolvem o uso de próteses, né? É até uma dúvida que eu tenho. Essas próteses são disponibilizadas? Como funciona? Tu consegue explicar rapidamente, tanto para quem está no ambiente privado quanto para quem está no SUS?
Sim, sim. É direito do paciente, da paciente, toda mulher que retira a mama, ela pode sim fazer a reconstrução. Isso é lei. No SUS, na rede privada, por plano de saúde, então ela sempre tem direito a reconstruir. Se a reconstrução vai ser no mesmo momento da cirurgia ou se vai ser no momento secundário, isso é uma outra situação que a gente decide caso a caso. Aí essa reconstrução ela pode ser feita por uma equipe que envolve aí o cirurgião, o mastologista e o cirurgião plástico. Às vezes, só o mastologista faz a primeira etapa. Quando o mastologista tem formação, ele faz as duas etapas. Às vezes, o mastologista só tira o câncer e, porventura, ela não pode reconstruir. Depois, opera com plástico. Então, é possível porque é lei e o SUS disponibiliza sim. É para todo mundo? Não, às vezes a gente não pode reconstruir porque tem uma contraindicação da doença em si. Tá. E às vezes até é importante a gente dar essa informação de que o paciente muitas vezes ele vai ouvir essa nossa entrevista e aí ele vai achar que todo mundo tem direito ao paciente, mas existem os casos de indicação. É óbvio que quem vai fazer essa indicação é a mastologista ou é o cirurgião plástico na reconstrução, enfim. Mas só para entender que existe um processo para que a mulher se sinta como mulher, né? A gente sabe que a mama é uma parte importante para a mulher no sentir, né? Então, ter isso de volta é muito bom até para a parte emocional. Inclusive, a doutora Leliane está recém-chegada de um curso que ela fez, né, de micropigmentação mamária, que é como se fosse uma tatuagem para trazer de volta a imagem da areola, não é isso? Porque normalmente você tem sua prótese e a prótese traz volume, mas aquela imagem de mama, ela consegue através de tatuagem. Fala um pouco desse curso que você fez. Ah, olha, ele já está trazendo spoiler. Então, a reconstrução da mama envolve, inclusive, a areola e o mamilo. Não é sempre que a gente tira, quando a gente vai tratar um câncer, não é sempre que a gente tira, mas às vezes a gente precisa tirar. E como que eu vou devolver? Como que eu vou refazer essa areola e mamilo? A gente pode fazer com retalho, o próprio tecido do paciente. A gente pega pele de outro lugar e faz novamente, tenta refazer, simulando. Ou outra técnica é a tatuagem, a reconstrução por tinta, simulando ali fazendo um efeito 3D, que esteticamente fica muito, muito, muito bom. As mulheres gostam muito e deixam elas mais à vontade com o próprio corpo. Então, assim, eu achei incrível o curso e em breve a gente vai começar a fazer. Às vezes eu fico assim meio cheio de dedos, principalmente com a paciente que não tem câncer de mama, que é aquela que está indo só para fazer rotina. Então, eu fico assim um pouco cheia de dedos para falar para ela que, olha, tá na hora de cuidar desse peso, para que ela não se ofenda, e a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. E às vezes eu vejo que ela ainda não é obesa, eu sempre vejo a altura, o peso, dou uma olhada no IMC, calculo, e eu queria, assim, vou aproveitar que eu tô aqui para fazer uma pergunta, para aquelas pacientes que não são obesas, não tem aquele IMC ainda de 35? Acima de 35, obesidade grau 2 com comorbidade e indicação de cirurgia. Tá, qual é a minha pergunta? Aquela que tá ali com a IMC de 32 e ela tem medo de cirurgia, o que dá, assim, para fazer para ela? Porque eu também gostaria de saber o que essa mulher que tá com a IMC de 32, 33, o que dá para fazer para ela sem ser a cirurgia? Pronto, boa pergunta. Primeiro, depois que a gente começa a fazer muita divulgação sobre cirurgia bariátrica, chove de pergunta no nosso Instagram, no telefone, sobre indicação de cirurgia. Tanto é que eu até fiz uma postagem ensinando como calcular o IMC, que é o nosso marco para definir quem tem ou não indicação de cirurgia. Então, na prática, quando você já olha para um paciente e você diz assim, essa paciente está acima do peso, provavelmente ela já é obesa. Porque se ela tem um IMC que não é tão alto quanto de um paciente com indicação de cirurgia bariátrica, mas ela está acima de 30, ela é obesa grau 1. Sim. Só que a gente tem essa dificuldade de falar para esse paciente. E eu tenho medo até de ela se ofender, né? Porque as pessoas não gostam do termo obeso, né? É um termo que estigmatiza. Então, você chamar alguém de obeso para uma pessoa que está na obesidade grau 1, ela acha que talvez seja uma ofensa. Sim. Então, ela vai entender que está chamando ela de gorda, né? Que é um termo ruim para qualquer que seja o nível de obesidade. Mas, quando a gente tem paciente com obesidade grau 1, que é o IMC de 30 a 34,9, a gente tem a indicação de fazer, em termos de procedimento, o balão intragástrico,
que é uma boa indicação para quem não quer cirurgia. Às vezes o paciente até tem indicação de cirurgia, mas tem medo de cirurgia, ele pode colocar um balão. Que Sim. pode dar um resultado para ele, que não vai ser igual ao da cirurgia, obviamente, mas vai conseguir tirar um peso dele. Falando ele porque às vezes me procuram homens e mulheres, né? E tem a opção também de medicações hoje, né? O uso de Ozempic, Saxenda, que normalmente eu não prescrevo, eu deixo para o endocrinologista fazer, ou nutrólogo, né? A gente sabe da indicação e orienta o paciente. Mas normalmente comigo, a ideia é fazer o uso do balão, que é uma coisa ambulatorial, é bem tranquilo. Então a gente costuma indicar para esses pacientes ou em sobrepeso ou obesidade grau 1. Ótimo, Respondida a sua pergunta. Obrigada. Eu fico morrendo de vergonha mesmo de falar para os pacientes. Mas Na verdade, eu espero a segunda, terceira consulta, né? Para ter um vínculo de ela realmente confiar, saber que eu não estou ofendendo. Para eu poder falar assim, olha, você não acha que está na hora de a gente... Mas tu sabes o que acontece? Tu não vai ser a primeira pessoa que vai falar, em termos de médicos. Provavelmente o ortopedista já falou, provavelmente a ginecologista já falou. Porque eu sei que você é ginecologista, mas em geral hoje você recebe só pacientes com problema de mama. Mas ela já passou com a ginecologista que falou assim, ó, você precisa perder peso, porque talvez teus sintomas de dismenorreia estejam associados ao peso, alimentação incorreta. Então, às vezes, realmente, a gente tem que ter esse tato, a gente tem que aprender a começar a estimular o paciente a perder peso, independente do que ele vai fazer. Se é medicamento, se é dieta, se é balão, ou se é cirurgia. Ele precisa entender que em algum momento ele precisa se cuidar, né? Que precisa mudar o comportamento, porque ele vai ter desfechos negativos, né? Entre eles que a gente está discutindo, que é o câncer de mama. Sim. Então, de alguma forma, acho que vale a pena a gente estimular. Talvez realmente não usar o termo obeso de primeiro momento, mas começar a falar do IMC. E às vezes, o que eu costumo fazer? Abrir a tabela de IMC. Então, você mostra a tabela de IMC, você calcula na frente da paciente, e aí ela vai ver que o IMC dela, a obesidade, eu acho que, ó, seu IMC foi 32. Aí ela vai olhar lá na tabela que ela já é obesa grau 1. Então, talvez essa seja uma outra técnica de mostrar para ela que ela está acima do peso. Boa ideia. Eu não mostro, mas vou começar a mostrar agora. Acho que é importante a gente começar esse trabalho, porque todos os médicos, todos os profissionais, eles têm que estar engajados nessa questão de perda de peso. E o que a gente sempre fala a gente não está aqui para oferecer cirurgia para todo mundo, a gente está aqui para que as pessoas percam peso, independente do que elas vão fazer. Então, todo profissional, todo colega que está trabalhando com a saúde do paciente tem que bater na tecla do peso. E assim, obesidade é doença. A gente está numa fase que a gente romantiza muito a questão... na minha opinião, a gente romantiza um pouco a obesidade, nesse sentido de, tem que se aceitar. Tá. Isso não quer dizer que eu não vá cuidar do meu corpo. E para mim, enquanto mastologista, não adianta ela fazer mamografia todo ano se ela não cuida do peso, se ela bebe, se ela fuma, se ela não dorme bem. Então, assim, 30% dos tumores a gente conseguiria reduzir com qualidade de vida, tirando esses fatores de risco externos. Então, eu sempre falo, olha, tem que cuidar do peso, eu sempre cobro atividade física. Quando ela é sedentária, eu escrevo, olha, estou escrevendo que a senhora é sedentária. Ela fala assim, doutora, não escreve, não, eu escrevo. Para que ela entenda que é importante fazer atividade física, que controlar o peso é muito importante. Então, para mim, quem é minha paciente sabe que eu não estou mentindo. Eu sempre exijo delas atividade física. Sempre. E já finalizando o nosso primeiro podcast, muito obrigada pela presença, doutora Leliane. Foi um prazer, foi muito bom. Obrigada. Acho que a gente ficou bem confortável, que a gente é amigo, né? Então, obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou. Obrigada. E já quero anunciar a nossa próxima convidada, né? Doutora Anne Mesquita, né? Que é psiquiatra, especialista em transtornos alimentares. Acho que vai agregar muito, né? Nossa próxima convidada, quero que todos acompanhem, sigam a gente no Instagram, curtam também aqui o canal no YouTube, se puder dar um ok, é o nosso primeiro vídeo, mas o ok de vocês vai ser muito bom para os próximos. Leliane, você quer falar mais alguma coisa? Me fala como é que foi a tua experiência, o que você achou de hoje? Eu gostaria de agradecer, eu acho que fico muito feliz por ver Imperatriz com profissionais, bons profissionais, engajados em levar informação para a população. Eu acho que a gente tem que descer do salto, sair do jaleco um pouco, levar uma linguagem fácil para as pessoas. Eu percebo que as pacientes, elas gostam muito
do jeito que eu falo todos os dias no meu Instagram, praticamente estou lá, e a gente leva informação, às vezes um alerta que a gente faz na nossa rede social, esse podcast aqui eu acho que vai ajudar muita gente, então gostaria de parabenizar pela iniciativa, realmente a nossa região vai ganhar muito Obrigado, com o seu amiga. podcast. Obrigado, amiga. Obrigado. Aproveitando, Leiliane, a tua fala, quero te agradecer novamente pela participação, dizer que foi muito bom, estou muito feliz. Agradecer à equipe da Nu Digital, que trabalha comigo, que está nesse projeto, que está cuidando do meu marketing, então tenho só boas referências. Está super empolgada com esse projeto do podcast. Agradecer também a toda a equipe da Duo Mídia, que está cedendo esse espaço muito bom, então foi super acolhido. A experiência foi muito boa, estou muito feliz de verdade, eu acho que fluiu e quero agradecer de coração a todos que estão envolvidos no projeto. Queria mandar um abraço também para minha esposa, que está esperando a Marina. Logo, logo está chegando aí ao mundo, minha família e todos os meus pacientes que me acompanham nas redes sociais.